O que é destaque nesta edição? O governo do estado suspende pagamentos de contratos e cria comissão para revisão das despesas do executivo. Nada de feriado prolongado. Amazonino revoga decreto de feriado e pontos facultativos e mantém expediente na sexta-feira. A Associação Vaemeria Truari ingressa com ação no Ministério Público Federal contra genocídio na ditadura militar, quando da construção da BR-174. Os índios querem 50 milhões de indenização. Quadro de saúde de delegado baleado é estável e médicos avaliam nova cirurgia. Petrobras sobe em mais 12,9% o preço do gás de cozinha. Reajuste já vale a partir de hoje. Unicef diz que assassinato de adolescentes batem recorde histórico no Brasil. Médicos cubanos entram na justiça por salários integral e direito de ficar no país. Irmãos Batista lucraram 238 milhões com delação premiada. Supremo decide hoje se pode afastar parlamentares sem aval do Congresso. Relator critica o Ministério Público e recomenda a rejeição da denúncia contra Temer. Brasil vence e faz sua melhor campanha na eliminatória. Chile está fora da Copa. Messi faz 3 gols e leva a Argentina para a Rússia. Homem é executado com tiro no olho em acerto de contas do Monte das Oliveiras. Agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancadas de chuvas isoladas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. É a previsão do CPTEC-INPE, que fala em temperatura máxima de 35 graus. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 14 milímetros com temperatura máxima de 33 graus Celsius. Manaus amanhece com 24 graus e 94% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. Hoje é quarta-feira, 11 de outubro. Dia de São Geraldo Magela. Também é o Dia Nacional do Deficiente Físico e o Dia Internacional da Menina, instituído pela ONU, e o Dia Internacional de Prevenção da Obesidade. Chegamos aos 284 dias do ano e faltam 81 para acabar 2017. O Rio Negro não baixou nem subiu, de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível permanecia em 17 metros e 42 centímetros. São normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. O que conta a história? 1904, Robert Landel de Moura patenteia suas invenções no campo de transmissão de voz, o transmissor de ondas, telefone e telégrafo sem fio nos Estados Unidos. 1965, anos de chumbo. Campus da Universidade de Brasília invadido por tropas e pela polícia. 1966, o Papa João Paulo VI eleva a Diocese de Brasília à categoria de arquidiocese. 1997, Papa João Paulo II, em sua terceira e última viagem ao Brasil, permanece 75 dias no Rio de Janeiro. E o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, visita o Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro. Agora 5h50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A Polícia Civil informou que o quadro de saúde do delegado Péricles Rodrigues do Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, encontra-se estável. De acordo com nota divulgada pela Polícia Civil, o delegado foi transferido para o Hospital Adventista de Manaus, onde está sendo acompanhado por uma equipe médica que irá avaliar hoje a possibilidade de realização de um novo procedimento cirúrgico ou até mesmo a remoção da autoridade policial para uma unidade hospitalar em São Paulo, informou o comunicado. 5h51 em Manaus. Reportagem externa da Rádio Difusora entra em ação. Alberto Pellegrini traz as primeiras informações. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Muita gente que estava internada, vítima de acidentes, até porque pessoas que foram baleadas, esfaqueadas, morreram, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, uma noite que madrugada aí nos pronto-socorros com alguns óbitos de pessoas que estavam internadas, como você bem colocou. No último dia 8, uma pessoa aí morreu quando teve foi baleada quando teve a sua casa invadida lá na rua Tefé. Um motoqueiro também que estava hospitalizado desde o dia 8 também morreu. O acidente aconteceu lá na Praça 14 e uma outra pessoa morreu vítima de overdose. Pellegrini, um homem foi morto agora de madrugada. O IML já fez o levantamento cadavérico lá, Pellegrini?
No local, Paulo, o corpo ainda está a caminho nesse momento da sede do Instituto Médico Legal. Esse homem foi morto na madrugada, ele levou um tiro no olho, Paulo Guerra, e ainda ficou agonizando. O SAMU esteve no local, tentou ainda reanimar o homem, mas infelizmente ele veio a óbito, mesmo com a chegada rápida do SAMU, com um tiro no olho, ele não tinha como escapar. Foi mais um acerto de contas na cidade, não é, Alberto? Possivelmente, Paulo, a polícia já trabalha com essa, é a principal hipótese, a primeira linha de investigação, que trata-se de um acerto de contas, uma verdadeira execução. Isso aconteceu, Paulo, na rua São Valentim, no bairro Monte das Oliveiras. A Rádio Difusora informava ontem em primeira mão com Alberto Pellegrini a apresentação daquele bando que executava assaltos na cidade, matava, esfolava, fazia tudo. Na hora que são apresentados à imprensa, é uma grande apresentação, diga-se de passagem. Eles abaixam a cabeça, ficam de cabeça baixa, não querem mostrar o rosto. Quando vão atacar, quando vão para os assaltos, eles vão de cara limpa e chegam com muita violência. Mas lá estão bem mansinhos, não é, Pellegrini? Estão, Paulo, estão. Nós noticiamos ontem absoluta primeira mão, com informações obtidas através do grupo de WhatsApp Chupa, que é de Uva, que é comandada pelo investigador Geraldo Filho, e tem delegados e autoridades policiais nesse grupo, também alguns jornalistas, um selecionado grupo de jornalistas, e nós já divulgávamos em absoluta primeira mão. Geraldo Filho já postava, inclusive com foto lá do local, no momento em que ele estava sendo preso. E os 4, né, que são os líderes da FDN atuais, né, que os cabeças, os fundadores estão aí presos em presídio de segurança máxima. Esses são os novos líderes que foram presos ontem nesse sítio, Paulo, lá na M010. Pellegrini, para finalizar, vamos lembrar que sexta-feira não tem ponto facultativo para os funcionários do Estado. Daqui a pouco vamos trazer detalhes. E lembrando também de que o Alberto Pellegrini vai estar aí cobrindo os acontecimentos nas ruas da cidade. E eu pergunto a você, como é que está o tempo na área onde você se encontra? Muito bem, Paulo. Nós, nesse momento, na Alameda Cosme Ferreira, Paulo Guerra, o tempo começa a ficar claro, né? Nós tivemos aí no começo da madrugada aquela neblina, aquela névoa mais uma vez, mas dessa vez foi rápida. Já estamos aí com a claridade já tomando conta, já não há mais necessidade de ligar o farol, tá tranquilo, Paulo Guerra, o tempo não chove e tem aí parecendo aí que vai fazer um dia quente, não, Paulo? A meteorologia está anunciando aí 35 graus de temperatura. Pellegrini, e para finalizar, as pessoas gostam de enfrentar o perigo atravessando as ruas ao invés de usarem as passarelas. E aí fica a pergunta, por que as pessoas não usam as passarelas, Pellegrini? É porque elas têm medo de atravessar as passarelas. Na Djalma Batista, por exemplo, em frente ao Amazonas Shopping, aquela passarela está tomada ali de toxicômanos e assaltantes. E alguns se passam até por gente que vai às ruas pedir, e chegam ali, se passam de pedintes e de repente partem para o assalto. Ninguém quer passar naquela passarela. Seria importante que nas principais passarelas da cidade se colocasse câmeras de segurança para identificar quem são esses marginais. A polícia deve tomar uma providência e com urgência. Já falamos isso aqui em várias oportunidades sobre esta passarela em frente ao Amazonas Shopping. Ninguém pode passar ali, Pellegrini, é um verdadeiro perigo. As pessoas preferem enfrentar os perigos em atravessar a via de grande movimento. É verdade, Paulo. Isso é grande também o número de denúncias que chega à nossa redação, chega também à nossa unidade externas, que as pessoas têm medo de atravessar aquela passarela, aquela outra ali também, da João Batista ali próximo ao Boulevard. As pessoas têm medo de atravessar, arriscam a própria vida atravessando em meio aos carros, mas não tem coragem de subir as escadas e atravessar pela passarela, com medo de ser assaltado, de ser esfaqueado por esses bandidos. Não é de hoje que a gente faz as reclamações e a polícia e as autoridades, né, de segurança não tomam uma providência em relação a essas passarelas. Pois é, vamos apelar aí ao nosso secretário de Segurança Pública, vice-governador Bosco Saraiva, para que ele dê uma atenção às passarelas da cidade, principalmente essas localizadas ali no entorno da Djalma Batista. Aquelas passarelas ali, pelo menos 2 passarelas ali são tomadas por assaltantes, gente que está ali só à espera de que as pessoas passem para que possam realizar as suas ações criminosas. Até daqui a pouco, Pellegrini.
Daqui a pouco a gente vai voltar, Paulo, com mais informações aqui dentro do nosso Jornal da Manhã. 5h57. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas recebeu até a tarde de ontem mais de 230 mil inscrições de pessoas interessadas em obter a Carteira Nacional de Habilitação gratuita por meio do projeto SNH Ao Social. menos 10 mil pessoas devem ser beneficiadas. As inscrições para o projeto CNH Social só podem ser feitas pelo site www.detran.am.gov.br. Temos informações com o repórter J. Rai. O Instituto de Previdência de Iranduba, Imprev, está convocando todos os aposentados e pensionistas da prefeitura para fazerem a atualização dos seus dados cadastrais e de seus dependentes. Aposentados com os nomes iniciados pelas letras de A a L devem comparecer ao órgão no período de 16 a 25 de outubro. Da letra M à letra Z, de 26 de outubro a 8 de novembro. E todos os pensionistas devem comparecer ao Instituto de 9 a 21 de novembro. A presidente do Imprev, Clemilda Falcão, alerta que os aposentados e pensionistas que não se recadastrarem poderão ter os seus benefícios bloqueados até que haja a regularização. E o Conselho Regional de Administração apresenta na tarde de hoje em Iranduba o projeto CRA-AM itinerante. O evento, que será gratuito, terá 2 palestras. A primeira, intitulada Conheça o seu Conselho, será ministrada pelo presidente da entidade, Inácio Guedes Borges. A segunda palestra terá como tema Desvendando o Coaching. Quem vai expor o tema é a psicóloga e analista comportamental Samara Ribeiro. De acordo com o administrador Marco Rosas, presidente local da Câmara de Dirigentes Logistas CDL, que apoia o projeto CRA-AM itinerante juntamente com a Prefeitura de Iranduba, o público-alvo das palestras são administradores, empresários, comerciantes, gestores, acadêmicos e o público em geral. O evento do Conselho Regional de Administração será logo mais às 16 horas no auditório da Prefeitura. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. A Coordenação Estadual de IST, AIDS e Hepatites Virais, que atua vinculada à Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, realiza nesta quarta-feira o lançamento da campanha pelo Dia Nacional de Combate à Sífilis. Este ano o tema é Transmitindo Amor, Eliminando a Sífilis. No Amazonas, as ações ocorrem em todos os 62 municípios, com a intensificação do trabalho de prevenção, oferta de testes rápidos, distribuição de mais de 1,6 milhão de preservativos masculinos e 86 mil folders informativos. 6h05. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Sem definição de data, Festival de Cirandas de Manacapuru pode estar a caminho do fim. Adiada pela 4ª vez, a maior expressão cultural do município, o Festival de Cirandas, frustrou mais uma vez os cirandeiros que estão há 9 meses ensaiando para um evento que agora nem ao certo se sabe vai acontecer. A falta de entendimento entre dirigentes das cirandas e os governos municipal e estadual pode ser a causa do imbróglio. Sem recursos para a realização do festival, os presidentes das agremiações estão perdidos e sem rumo. Para tentar mostrar a força de vontade do verdadeiro cirandeiro, na noite de ontem, terça-feira, alguns integrantes das agremiações reuniram-se no Parque do Ingá para pedir respeito à cultura de Manacapuru. Nós só estamos pedindo respeito, nós queremos uma resposta concreta, sem mentiras, porque ninguém aqui está por status. Estamos por amor, disse um integrante da Flor Matizada. E a arena, que por tantos anos foi palco de rivalidade, deu lugar à união. Com pares misturados, eles cantaram e dançaram ciranda e gritavam suas revoltas. A revolta é grande porque todo mundo que está aqui tem família, tem trabalho, e nós estamos ensaiando há 9 meses. Eu queria que esses governantes se colocassem ao nosso lugar, porque nós estamos aqui por amor à ciranda. Ninguém recebe um centavo para estar aqui. Desabafou Grace Kelly, da Guerreiros Mura. A manifestação dos cirandeiros saiu do Parque do Ingá e tomou conta das ruas. Fizeram parada nos sinais e caminharam em direção à Bola do Cirandeiro, na entrada da cidade, local que deixa claro
que Manacapuru é terra de cirandas. É uma aflição muito grande, principalmente por parte dos cirandeiros. Nós somos alma da ciranda e nós ficamos a ver navios, lamentou Itaiana Castro, da ciranda tradicional. Segundo o secretário de turismo do município, é sim um desejo da prefeitura que o festival se realize da melhor forma possível. O que houve este ano é que o que foi prometido pelo governador interino não foi cumprido e as cirandas tomaram a iniciativa de mudar a data do festival. E com isso, o então governador relaxou e deixou o problema para o atual, que mal assumiu o cargo. Nós estamos tentando uma agenda com o novo governo para tratar dessa questão. E para a gente é muito importante, disse Luden Clay, secretário de turismo de Manacapuru. Bem, Paulo, agora é esperar que o festival aconteça como em tempo de outrora. Com colaboração de Erison Araújo, para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg-Deg. 6h07 em Manaus. Pelo menos 60 mil pessoas devem passar pelo Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques durante a 32ª edição da Feira de Livros do Sesc, segundo a estimativa dos organizadores. A feira, que iniciou nesta terça-feira e prossegue até o próximo dia 14, com apoio do governo do Amazonas por meio da empresa estadual de turismo Amazonas Tour. Depois de quase 5 meses à frente do governo do estado, o deputado Davi Almeida, do PSD, recebeu nesta terça-feira a presença da Assembleia Legislativa do Estado. A sessão plenária teve início às 9 horas e, na ocasião, o deputado Abdala Frache, do Podemos, fez um pronunciamento devolvendo o comando da casa a Almeida. E os servidores da Assembleia receberam ontem a promessa de que vão receber o pagamento da correção salarial e do atrasado das datas bases de 2015 e 2016. A forma como isso vai acontecer ainda vai ser definida entre a direção da Assembleia e os representantes da categoria. Foi o que anunciou o presidente da Casa, Davi Almeida, no seu retorno ontem ao Parlamento. Davi disse que o reajuste salarial dos servidores só vai ser possível após os ajustes que fez no governo, aumentando a arrecadação do Estado e o repasse aos poderes. É claro que os servidores têm seus direitos. Não vou me omitir dessa responsabilidade. Vamos conversar e encontrar o caminho de quitar todas as perdas, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa. 6h09 em Manaus. Mensagem de WhatsApp que promete 14º salário é fraude, alerta a Caixa. A reportagem de Cíntia Moreira. Cerca de 350 mil brasileiros caíram em um golpe por WhatsApp que anuncia a liberação de um 14º salário. O intuito dos criminosos é infectar telefones para que eles possam aplicar posteriormente golpes financeiros. A fraude se caracteriza da seguinte forma: a pessoa recebe um link por WhatsApp que diz que para sacar um suposto 14º salário é necessário que ela compartilhe o link com 10 amigos ou 10 grupos de conversa. Além disso, o usuário é indicado a autorizar o envio de notificações para o celular. O golpe diz que quem já trabalhou com carteira assinada pode conferir se tem o direito a receber, por meio da Caixa Econômica Federal, o equivalente a um salário mínimo, e para isto é preciso que a pessoa acesse um link e responda algumas perguntas. Quando a vítima clica no link, o telefone é infectado automaticamente. Depois de descobrir este golpe, a Caixa Econômica Federal reforçou que não distribui informações pelo aplicativo de mensagens e faz um alerta. Caso você receba mensagens sugerindo prêmio ou pagamentos, verifique antes de clicar no link, pois pode ser uma tentativa de fraude. A instituição explica ainda que, se o cliente tiver dúvidas, ele pode acessar os canais de atendimento ao cliente Caixa, como Saque Ouvidoria, 0800 ou qualquer uma das agências. Reportagem Cíntia Moreira. 6h10 em Manaus. Pertinente esta matéria da Cíntia Moreira, com essas mensagens de WhatsApp que estão prometendo o 14º salário, e é uma fraude, e as pessoas devem estar atentas a mais essa fraude perpetrada aqui no Brasil por bandidos que usam os telefonemas e as redes sociais para enganar o povo. A Associação Comunidade Baimiria Troari, que representa formalmente os interesses da etnia, pediu à Justiça para ingressar como interessada na ação movida pelo Ministério Público Federal no Amazonas, na qual o órgão exige o reconhecimento de violações a direitos fundamentais e reparação de danos causados ao povo indígena durante a construção da BR-174 no período da ditadura militar no Brasil. A ação apresentada à Justiça em agosto deste ano exige a reparação dos danos causados ao povo indígena
por meio da indenização no valor de R$50 milhões, pedido oficial de desculpas e inclusão do estudo das violações sofridas pelos indígenas nos conteúdos programáticos escolares e requer também garantia de direitos para que tais episódios não se repitam. A Polícia Militar do Amazonas vai qualificar cerca de 3.000 policiais em cursos de formação que asseguram a progressão de carreira e a promoção salarial. Em um mês, 2 turmas de formação para cabos e sargentos começam as aulas. Definida pelo vice-governador e secretário de Segurança Pública Bosco Saraiva, a medida também inclui um curso de especialização para aperfeiçoar oficiais que ocorrerá em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas. Nesta terça-feira, Saraiva reuniu com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Davi Brandão, para começar a implantar o pacote de melhorias para o setor anunciadas pelo governador Amazonino Mendes. Bosco Saraiva também cobrou a elaboração de um levantamento de vagas da Polícia Militar para a realização de concurso público e um cronograma para o pagamento de auxílio fardamento em dinheiro no contra-cheque dos policiais militares. A produção industrial do Amazonas apresentou expansão de 3,2% em agosto deste ano em relação ao mês anterior, segundo dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgados nesta terça-feira. O resultado é o terceiro maior do país. STJ. Primeira turma considera ilegal alta programada para segurados do INSS. A reportagem é de Storni Júnior. Em decisão unânime, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, reconheceu a ilegalidade do procedimento conhecido como alta programada, no qual o Instituto Nacional do Seguro Social, ou INSS, ao conceder benefício de auxílio-doença, fixa previamente o prazo para o retorno do segurado ao trabalho e o fim do benefício sem a marcação de nova perícia. O recurso especial julgado foi interposto pelo INSS contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que entendeu que a cessação do auxílio-doença deve ser obrigatoriamente procedida de perícia médica, em vez de recorrer em data presumida pela autarquia, como sendo a da reabilitação do segurado. Para o INSS, o acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região violou o artigo 78, parágrafo 1º do Decreto 3.049 de 1999, que estabelece que a autarquia poderá fixar, mediante avaliação pericial ou com base na documentação médica do segurado, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho. No STJ, entretanto, o relator, ministro Sérgio Cuquina, votou no sentido de negar provimento ao recurso. Segundo ele, a alta programada constitui ofensa ao artigo 62 da Lei 8.213 de 1991, que determina que o benefício seja mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral. Constatação que, no entendimento do relator, exige avaliação médica. Com informações do STJ, reportagem Storni Júnior. 6h14 em Manaus. O horário de verão de 2017 vai começar na primeira hora do próximo domingo, dia 15. À meia-noite do sábado, os moradores de 10 estados e do Distrito Federal devem adiantar o relógio em 1 hora. O ajuste vale para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que compreende São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. E vai vigorar até o dia 18 de fevereiro do ano que vem. Com isso, o horário no leste do Amazonas e nos estados de Roraima e Rondônia fica 2 horas atrasado em relação ao de Brasília, enquanto o oeste do Amazonas e Acre ficam 3 horas atrás. O horário de verão foi instituído com o objetivo de economizar energia no país em função do maior aproveitamento do período de luz solar. A medida foi utilizada pela primeira vez em 1931 e depois em outros anos sem regularidade. Em 2008 ganhou caráter permanente e passou a vigorar do terceiro domingo de outubro até o terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte. O Tribunal Superior Eleitoral negou na sessão desta terça-feira o registro de candidatura de Aminadab Meira Santana, do PSD, eleito prefeito de Novo Aripuanã nas eleições de 2016. Os ministros determinaram a imediata realização de novas eleições. De acordo com o TSE, Aminadab foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa em julgamento do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, TCE, que o deixou inelegível por 8 anos. Ele teve a prestação de contas referente ao exercício de 2011 julgada irregular pelo TCE, quando exercia o cargo de prefeito de Novo Aripuanã. O governador Amazonino Mendes revogou o decreto
37.550 de janeiro de 2017, que estabelecia o calendário de feriados e pontos facultativos no âmbito do Executivo Estadual e determinou que nesta sexta-feira haverá expediente normal em todos os órgãos da administração estadual. No feriado do dia 12 de outubro estarão mantidos os serviços essenciais funcionando em regime de plantão. Não temos um minuto a perder. Nosso prazo exíguo exige que todo o governo multiplique as horas e os dias, destacou o governador por meio de sua assessoria. Segundo o governo, a determinação de ponto facultativo será avaliada a cada semana em que houver feriados estabelecidos em calendário estadual e nacional. Nada de fim de semana prolongado. O governo do estado suspendeu por um prazo de 30 dias os pagamentos decorrentes de todos os contratos administrativos firmados com o executivo. A medida vem acompanhada da criação de uma comissão que vai revisar todos esses contratos. Os decretos 38.310 e 38.311, que regulamentam as duas decisões, serão publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, quando passam a vigorar. De acordo com o secretário estadual de Fazenda, Alfredo Paes, a adoção de medidas administrativas de análise, revisão, auditoria e repactuação de contratos é fruto do déficit financeiro identificado no início da atual administração, somado à decisão do Tribunal de Contas do Estado de bloquear os pagamentos que não respeitarem a Lei de Responsabilidade Fiscal, decisão que foi ratificada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. As medidas adotadas têm como cunho a cautela na aplicação dos recursos públicos. Os novos gestores estão analisando os contratos vigentes com foco na racionalização das despesas e formas de promover redução dos gastos. Após a definição de prioridades, os custos de cada instituição pública serão discutidos com a equipe da Secretaria de Estado da Fazenda e, posteriormente, encaminhados para o governador amazonense, afirmou Alfredo Paes. Polícia. O Jornal da Manhã informava ontem em primeira mão a merendeira Lázara da Trindade Costa, de 67 anos, que trabalhava na Escola Municipal Procópio Maranhão, num mutirãozinho do Cacau em Iranduba, foi encontrada morta ontem na estrada da Cerama, a 2 quilômetros da Vila do Cacau Pereira. A servidora pública teria sido vítima de latrocínio na noite anterior, minuto depois de sair da escola, em que trabalhava por volta das 22h30. O celular da vítima e uma quantia em dinheiro não divulgada foram roubados. O local onde Lázara da Trindade foi encontrada morta de bruços, supostamente vítima de paulada, segundo a polícia, fica a menos de 1 quilômetro da Escola Procópio Maranhão e é uma área deserta à noite. E ontem, por volta das 22h30, 2 bandidos armados invadiram a Escola Davi Novo, na rua Tapauá, no centro do município de Iranduba. A unidade de ensino pertence ao Serviço Social da Indústria, o SESI. A dupla rendeu o vigilante identificado como Alan, roubou o celular dele e o revólver Taurus calibre 38 com 6 munições. Antes da chegada da polícia, os bandidos conseguiram fugir. Agora 6h23 em Manaus. A Polícia Civil suspeita que os 4 membros da facção criminosa Família do Norte, presos na manhã da última terça-feira, chefiavam a organização criminosa com base em ordens que vinham de dentro de prisões localizadas em Manaus e em outras regiões do país. A suspeita da corporação é que, com a prisão do quarteto, o grupo criminoso vai buscar uma nova liderança. É o que afirmou o delegado Cícero Túlio, titular do 23º Distrito Integrado de Polícia. Ontem foram presos Alan Sérgio Martins Batista, Edson Benedito da Silva, Josué Moraes de Almeida e Messias Rocha de Araújo, dentro de um sítio no quilômetro 2052 da M10 a Manaus Itacoatiara. O quarteto foi apresentado à imprensa na tarde desta terça-feira na sede do 23º DIP na zona centro-sul da capital. De acordo com Cícero Túlio, as investigações em torno do caso foram iniciadas há cerca de 20 dias após os policiais civis suspeitarem que Alan e Josué seriam líderes de uma facção criminosa que atua no estado. O delegado acrescentou que Alan e Josué mantinham um apartamento de luxo também no bairro do Parque 10. O imóvel era usado para as reuniões do bando. Durante os encontros, os infratores planejavam ações criminosas e tratavam sobre a contabilidade do tráfico de drogas. Conforme a Polícia Civil, as anotações do tráfico de drogas indicam um movimento de milhões de reais para a manutenção dos negócios da facção. No momento da abordagem, a equipe da unidade policial apreendeu com os infratores uma pistola calibre .40, uma pistola 380, um revólver calibre 38 e 2 rifles. 6h24. Outras informações com Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Mais uma vez, os moradores do conjunto Cidadão 12 estão pedindo maior policiamento na área. Praticamente todos os dias estão havendo assaltos, está havendo aí a
Os bandidos estão fazendo graça lá na área do conjunto Cidadão 12, lá pertinho do conjunto Nova Cidade. Romeu Ramos de Souza, 32 anos, Alexandre Sabino Nicásio, 35, foram presos na tarde de ontem em Paulo Guerra, lá no bairro Novo Aleixo. Eles foram denunciados ao tentar vender um fuzil calibre 7.62. De acordo com informações do capitão Renan Carvalho, da Rocan, a prisão ocorreu após uma denúncia anônima. Os dois foram presos e o fuzil foi apreendido. Pensa num negócio grande esse fuzil 762 que esses dois bandidos que foram presos estavam tentando vender um fuzil. Pronto socorro, 28 de agosto, plantão tranquilo durante a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física no pronto socorro João Lúcio. Uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. 4 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Levou vários chutes pelo corpo após roubar um celular. Uma pessoa deu entrada também vítima de violência doméstica. Quando a gente ouve violência doméstica, pensa logo, algum covarde bateu na mulher. Dessa vez não, um homem apanhou da própria esposa. Ele levou várias pauladas pelo corpo, um pedaço de pau pequeno. Ela também deu 2 lambadas com a costa do teçado no meio do peito da vítima. Ao chegar ao pronto-socorro, ele disse que apanhou, mas apanhou de sua amada. Ela estava enciumada e por isso o agrediu. Ele não quis denunciar a esposa e disse que trata-se de uma briga de amor com teçado. Deus me livre e guarde. Aconteceu na área da zona leste da cidade. A zona leste é assim, as pessoas se amam até mesmo na lambada no teçado. Pronto socorro Platão Araújo. Ao chegar no pronto socorro Platão Araújo, Paulo Guerra, mais uma vez, nós nos deparamos, tá todo mundo pedindo alô, o pessoal da ONG do Batata, os amigos do Batata distribuindo lanche para as pessoas que precisam durante a madrugada. É sopa, é lanche, as pessoas moradoras de rua e também as pessoas que estão no pronto socorro acompanhando parentes e amigos, e as pessoas chegam lá de madrugada da ONG e distribuem o lanche. Abraço aí para todo mundo acenando nesse momento aqui para unidade externa do Jornal da Manhã. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física também. Foi agora há pouco. Esse homem foi atingido numa parada de ônibus. As informações dão conta de que esse homem estava tentando fazer um arrastão e acabou pegando uma pisa e deu entrada no Platão Araújo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Ontem, no programa do Garotinho, chegou a informação em absoluta primeira mão de que uma pessoa havia morrido. Um corpo foi encontrado no beco Kimura, no bairro do Japim. Naquele momento, o Garotinho estava comandando o embalo, liderando a audiência em toda a cidade. Só dava o Garotinho Valdir Correia em 96,9. O Garotinho estava comandando a audiência. Todo se achando, todo mitidão, estava comandando a audiência como ele o faz como ninguém. E nessa hora chegou a informação no programa do Garotinho de que um corpo havia sido encontrado. Naquele presente momento ainda não havia sido identificado, mas logo depois chegou a informação. Trata-se de uma jovem de apenas 15 anos de idade que infelizmente morreu por overdose, morreu vítima da desgraça da droga, e essa jovem tinha apenas 15 anos de idade. Um motoqueiro que estava hospitalizado desde o último dia 8. Ele sofreu um acidente no último dia 8 na Avenida Tarumã, no bairro da Praça 14. Desde então, o motoqueiro travava um duelo. Era um motoqueiro contra a morte, mas a morte
venceu o duelo e o motoqueiro, infelizmente, acabou morrendo nessa madrugada devido a esse violento acidente de trânsito ocorrido na Praça 14. No último dia 8, também no dia 8, um homem teve sua casa invadida na Avenida Raiz, na Avenida Tefé, no bairro da Raiz. Ele levou aí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele teve a casa invadida e levou, foi barbaramente agredido, levou tiro e desde então ele estava internado em um pronto-socorro da cidade. E às 22 horas da noite de ontem, esse homem que teve a casa invadida, infelizmente, acabou morrendo dentro de um hospital da cidade. Tiro no olho! Tiro no olho! Aconteceu na madrugada de hoje. O carro tomba do Instituto Médico Legal esteve agora há pouco na Rua Valentim, no bairro Monte das Oliveiras. Nesse local, um homem foi atingido com um balaço no olho e não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu logo após o jogo que chamou a atenção ontem, o jogo do Peru. O Paulo Guerreiro, o líder da nação, do maior time, de maior torcida do mundo, ontem vibrava a torcida do Flamengo vibrava com o gol de Paulo Guerreiro, levando a seleção do Peru à repescagem para a Copa do Mundo. Em meio à comemoração, aconteceu esse crime na Rua Valentim, no bairro Monte das Oliveiras. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 85 exames de corpo de delito. Muito trabalho teve a equipe do Dr. Jefferson Mendes na permanência Estava Olavo. Eles registraram 85 exames de corpo de delito. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. A dupla cena concurso 1704 acumulou nas duas faixas. No primeiro sorteio, as dezenas sorteadas foram 07, 12, 20, 26, 28 e 42. Segundo sorteio, 02, 08, 14, 24, 27 e diga 33. Aqui no concurso 4.503, sorteou as dezenas 21, 30, 47, 55 e 67 e acumulou. A quadra saiu para 58 apostadores, cada um recebe R$7.268,68. O terno teve 4.214 ganhadores com premiação de R$150,44. Quantos fizeram o Duque? O Duque foram 115.895 apostas ganhadoras, com a premiação de R$3. Time Mania concurso 1093. Dezenas sorteadas 01, 33, 44, 46, 52 60 e 67. 01, 33, 44, 46, 52 60 e 67. Vamos repetir os números antes da quina: 21, 30, 47, 55 e 67. E depois, agora, time Mania, o time do coração foi o Santa Cruz. Também não houve acertador com 7 números. Com 6 números, 3 apostas. Prêmio 68.711,77. 5 números, 323 apostas, o prêmio R$911,69. A Lotomania também acumulou no concurso 1804. Dezenas sorteadas 06, 07, 09, 14, 24, 32, 34, 39, 40, 44, 58, 65, 69, 70, 74, 76, 77, 88, 91 e 98. 7 apostas, 18 acertos, R$34.715,62. 17 acertos, 803 apostas ganhadoras com premiação individual de R$189,14. Agora 6h36 em Manaus. Esportes.
O Brasil se despediu com o pé direito das eliminatórias na noite de ontem ao vencer o Chile pelo placar de 3-0 com gols anotados pelo volante Paulinho e o atacante Gabriel Jesus 2 vezes no estádio Allianz Parque em São Paulo. Mesmo garantido na Copa de forma antecipada e com folga na liderança, a seleção não amenizou para os chilenos e terminou a competição de forma invicta na era Tite. Além do mais, tirou a seleção chilena do Mundial. No geral, foram 18 jogos, 12 triunfos, 5 empates e apenas uma derrota na era Dunga, justamente para o mesmo Chile na estreia. Além de 41 gols marcados e 11 sofridos, aproveitamento de 75,9%. Com 7 gols, Gabriel Jesus foi o goleador do Brasil na competição. Além do Brasil, se classificam para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia e Uruguai com 31 pontos, Argentina com 28 e Colômbia com 27. O Peru, quinto colocado com 26 pontos, retira o Chile e vai para a repescagem. O artilheiro da Sul-Americana foi o atacante Cavani com 10 gols. Nas Américas Central e do Norte, os Estados Unidos perderam do Lanterna Trindade e Tobago e estão fora do Mundial. O Panamá ficou com a terceira vaga direta da CONCACAF e Honduras com a da repescagem. A partida Brasil e Chile, válida pela última rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, bateu um recorde no futebol nacional. Com a arrecadação de 15.118.391 reais e 2 centavos em ingressos vendidos na Arena Palmeiras, virou o jogo com a maior bilheteria de todos os tempos no país, superando em quase 1 milhão a final da Taça Libertadores de 2013 no Mineirão. O público de 41.008 também bateu o recorde. É o maior registrado na Arena Palmeiras, superando os 40.986 no jogo que marcou a conquista do título do Campeonato Brasileiro pelo Verdão no ano passado contra a Chapecoense. O Brasileirão volta hoje com 6 jogos na 27ª rodada após a pausa para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Às 19h30 jogam Botafogo e Chapecoense. Na mesma hora, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Às 21 horas jogam Corinthians e Coritiba. 21h45, Atlético Mineiro e São Paulo. No mesmo horário, Grêmio e Cruzeiro. E Avaí e Vasco. A conta oficial na rede social Twitter do Papa Francisco, presente em 9 idiomas, já supera os 40 milhões de seguidores, informou nesta quarta-feira a Secretaria de Comunicação do Vaticano. Esse número chega justamente quando se completa 5 anos da sua criação durante o pontificado de Bento XVI. A conta que tem mais seguidores é em espanhol com 14,6 milhões, seguida pela inglesa em 14 milhões e italiano com 4,6 milhões. O presidente da Catalunha, Charles Puigdemont, anunciou nesta terça-feira no Parlamento catalão o resultado do referendo de 1º de outubro favorável à separação da região do resto da Espanha e disse que ela ganhou o direito de ser independente, a ser ouvida e a ser respeitada. Em seguida propôs um processo de diálogo gerando dúvidas e frustrando os independentistas que esperavam uma declaração clara de separação. O Grupo Executivo de Mercado e Preços da Petrobras definiu o novo reajuste do gás liquefeito de petróleo, o GLP, para uso residencial vendido em botijões de até 13 quilos, o GLP P13, conhecido como gás de cozinha. O aumento será em média de 12,9% e começa a vigorar hoje. A Petrobras informou por meio de sua assessoria de imprensa que o aumento calculado de acordo com a política de preços divulgada em junho deste ano reflete principalmente a variação das cotações do produto no mercado internacional. O desempenho da agricultura no primeiro semestre e a melhoria do consumo interno fizeram o Fundo Monetário Internacional elevar a previsão de crescimento para a economia brasileira em 2017. Segundo o relatório Perspectivas para a Economia Mundial, a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país, passou para 0,7% contra 0,2% na versão anterior do relatório, divulgada em abril. A projeção de crescimento é a mesma divulgada pelo Banco Central no relatório de inflação no fim de setembro. O número também é igual ao divulgado ontem pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. O Exame Nacional do Ensino Médio deste ano terá disponíveis 67 mil detectores de metal, um para cada 100 participantes. Em 2016, a relação era de um detector para 110 participantes. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, esse número garante a vistoria dos participantes na entrada e na saída de todos os banheiros dos 13.632 coordenações de local de aplicação. Estudo coordenado pelo UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, aponta que o Brasil alcançou a marca de 3,65 adolescentes entre 12 e 18 anos assassinados para cada grupo
grupo de 1.000 jovens. O número é o mais alto desde que começou a ser medido em 2005. O índice de homicídios na adolescência engloba os 300 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes e se baseia nos dados do ano de 2014 do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. O trabalho é uma parceria com o Ministério dos Direitos Humanos do Brasil, o Observatório de Favelas e o Laboratório de Análise da Violência da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Ministério do Trabalho demitiu o chefe da Divisão de Combate ao Trabalho Escravo, André Expósito Roston. A portaria com a dispensa do servidor da Fundação foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União. Assinada pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a saída de Roston, que é auditor fiscal do trabalho de carreira, era aguardada dentro do governo federal. O antigo chefe da divisão desagradou o governo após comentar publicamente o efeito da falta de dinheiro para fiscalização contra o trabalho escravo. Em agosto, durante a audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado, Roston afirmou que sem a liberação de recursos as ações estavam paradas. 6h45 em Manaus. O Ministério Público Federal em São Paulo acusa os irmãos Wesley e Wesley Batista, empresários do grupo JIF, de terem lucrado 238 milhões de reais ao comprar e vender ações das próprias empresas, além de dólares, enquanto negociavam um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Eles foram denunciados ontem pelos pelos crimes de uso indevido de informação privilegiada e manipulação do mercado, uma vez que realizaram as transações sabendo que a gravidade dos fatos apontados na delação poderiam abalar o mercado financeiro. O presidente Michel Temer está com uma obstrução parcial em uma artéria coronária e deverá ser submetido a um cateterismo nos próximos dias. Temer chegou a estudar a realização do procedimento na última sexta-feira. Ele, porém, optou por adiar o procedimento de desobstrução da artéria para depois da votação pela Câmara dos Deputados da denúncia por organização criminosa e obstrução de justiça. A segunda turma do Supremo Tribunal rejeitou nesta terça-feira uma denúncia apresentada em dezembro contra o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, no âmbito da Operação Lava Jato. Por unanimidade, os 4 ministros que participaram do julgamento entenderam não haver indícios suficientes dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro atribuídos ao senador pela Procuradoria-Geral da República. O Tribunal Federal da 4ª Região, que analisa recursos às decisões do juiz Sérgio Moro, decide hoje se concede liberdade a 2 ex-gerentes da Petrobras. Maurício de Oliveira Guedes foi preso na 40ª fase da Lava Jato e já teve um habeas corpus negado pelo TRF4 em setembro. Pedro Augusto Cortes Xavier de Barros foi preso na 41ª fase. Os ministros do Supremo se reúnem hoje para decidir se parlamentares podem ser afastados do mandato e sofrer medidas cautelares sem o aval do Congresso. O julgamento afeta diretamente o senador Aécio Neves, do PSB de Minas Gerais, que foi afastado do mandato e teve recolhimento domiciliar noturno imposto pela primeira turma do STF. A ação foi proposta por PP, PSC e SD, que querem que a palavra final sobre o afastamento de políticos seja sempre do Legislativo. O deputado Bonifácio de Andrada, do PSB de Minas Gerais, relatou da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral, recomendou na tarde de ontem que a Câmara rejeite o prosseguimento do processo. O relator levou 1h04 para ler o seu parecer. Depois, os advogados dos 3 acusados apresentaram argumentos de defesa ao colegiado. Após a fala dos advogados, o presidente da comissão, Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, concedeu um pedido de vista coletiva, dando mais tempo para que os deputados analisem o relatório. Por isso, a votação do parecer deve ser realizada só na próxima terça-feira. O advogado Eduardo Carnelos, que faz a defesa do presidente da República, Michel Temer, disse aos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que a segunda denúncia contra o presidente é um libelo contra a democracia. De acordo com informações do Ministério da Saúde, pelo menos 154 ações são movidas na Justiça por 194 médicos de Cuba que vieram ao Brasil pelo programa Mais Médicos e agora pedem para permanecer aqui e receber o valor integral do salário que, pelo acordo estabelecido no programa, era transferido ao governo de seu país natal e repassado apenas parcialmente aos profissionais. As ações da Justiça são contra a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, intermediária do convênio, União Federal ou o governo de Cuba. O advogado André Santana Correia, que com 2 sócios representa a parte dos médicos em ações na Justiça Federal do Distrito Federal, diz que os cubanos alegam falta de igualdade de condições em relação aos brasileiros e estrangeiros, bem como os argentinos, ao não conseguir renovar por mais 3 anos a participação no programa. 6h49.
Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Relator vota pela rejeição de denúncia da PGR contra Temer. Folha de São Paulo. Polícia faz operação de busca e apreensão na casa de filho de Lula. O Estado de São Paulo. Maia anuncia que não votará mais medidas provisórias enviadas pelo governo. Jornal Central, capital da República, Correio Brasiliense. Reservatórios do Distrito Federal atingem os piores níveis da história. Estado de Minas. Lote de pele chega a BH para tratamento de vítima de tragédia de Janaúba. Jornal do Comércio no Recife. Botijão de gás pode chegar a R$80 em Pernambuco. Fortaleza Diário do Nordeste. Senado aprova alterações na Lei Maria da Penha. Porto Alegre, 0 hora. Segunda turma do STF troca a prisão domiciliar de Ike por recolhimento noturno. Brasil Econômico. Petrobras anuncia a elevação do preço do botijão de gás em 12,9%. Edições impressas locais. O centenário Jornal do Comércio. Planejamento persiste como indefinição. A crítica. Ligações clandestinas, roubo de energia nas ruas do centro. Agora. Merendeira morta pauladas em assalto. Em tempo. Agosto. Indústria amazonense tem crescimento de 3,2%. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de José Alberto Zegdeg, Cíntia Moreira, Estorne Júnior, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.